parte da equipe científica coordenada pelo Dr. Renato Lucas para o próximo congresso da FEPAL, e tenho a honra de acomodar, coordenar essa conversa entre a doutora Marie-France, Dr. Luiz Cláudio Figueiredo, que se dispõe a ser esse segundo webinar preparatório aos modos do primeiro, uma atividade preparatória para o nosso congresso que ocorrerá no Chile. E é uma honra tremenda a gente poder contar com todos vocês, essa adesão expressiva para essa conversa que promete ser inspiradora. Como eu disse, contaremos com a doutora Marie-France Brunet e o doutor Luiz Cláudio Figueiredo, que serão devidamente, embora dispense apresentações maiores, devidamente apresentados na sequência. Eu gostaria apenas de repassar alguns combinados breves, para a gente não se alongar muito, mas importantes para que a atividade funcione de forma adequada. Nossa atividade tem uma previsão de 2 horas de duração. A ideia é que ambos os colegas, doutora Marie e doutor Luiz, possam trazer as suas exposições. Ao término de ambas as exposições, ambos tecerão alguns comentários acerca da fala do outro, e a ideia é que, na sequência, então, nós possamos escutar o grupo. Então, por favor, fiquem muito à vontade para participar, que vai ser um prazer poder ampliar essa conversa e trazer mais colegas para perto. Como é que isso vai funcionar, pessoal? Quem quiser falar, ao término da fala da doutora Marie e do doutor Luiz Cláudio, por favor, levantem a mão no ícone reagir. Abaixo, ali embaixo do Zoom, existe um coração com o ícone reações, reagir. Ali vocês podem, por favor, erguer a mão e eu vou convidando-os para que possam, então, fazer as suas perguntas, enfim, as suas questões, ok? Com relação à tradução, nosso evento conta com tradução simultânea. Por gentileza, para que vocês acionem a tradução, podem clicar também nessa barra abaixo do Zoom. Existe um ícone que é um círculo, uma bolinha, com 3 pontinhos. Em outros computadores, um ícone mundo. Clicando ali, vocês conseguem selecionar a tradução que será simultânea para que possamos acompanhar melhor. Ok? Via chat, temos a Sofia, da equipe técnica, que nos ajuda a resolver questões, enfim, dúvidas. Por favor, não hesitem em escrever, nós vamos organizando, certo? Dito isso, eu vou agora, então, apresentar os nossos conferencistas, nossos palestrantes. Doutora Marie-France Brunet, psiquiatra, membro titular da Associação Psicanalítica Chilena, traduziu para o espanhol vários dos livros de André Green, coordena grupos de estudo e organizou 6 encontros sobre a obra deste autor. Publicou diversos artigos e capítulos sobre temas da psicanálise contemporânea, bem como sobre psicoses em livros e revistas. Vou aproveitar e também já anunciar o Dr. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio Figueiredo é psicanalista, membro do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professor aposentado da USP e professor da pós-graduação em Psicologia Clínica da PUC de São Paulo. É autor de diversos livros, artigos em revistas científicas no Brasil, alguns dos livros, para citar, As Palavras Cruzadas entre Freud e Ferenczi, Psicanálise, Elementos para a Clínica Contemporânea e A Mente do Analista, todos pela editora Escuta. É uma honra e uma satisfação a gente poder contar com o privilégio de escutar a doutora Marie-France, o doutor Luiz Cláudio, nessa manhã que promete ser inspiradora para todos nós. Por favor, doutor Luiz, começaremos, conforme previamente combinado, com o senhor, quando quiser. Uma última coisa, desculpe. Se puderem mutar os microfones, nos ajuda pelas interferências microfonias. Então, nos ajuda muito. Muito obrigada, pessoal. Uma boa atividade para todos nós. Doutor Luiz. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite que me fizeram para participar dessa mesa redonda, particularmente ao Pedro Sang, que foi quem manteve contato comigo para fazer esse convite. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Inibição, sintoma e angústia. Um centenário. Releitura de um grande texto de Freud, mesmo após tê-lo lido inúmeras vezes e haver escrito há pouco mais de 25 anos um pequeno artigo baseado nele,
provoca a feliz ansiedade de encontrar algo novo e excitante. A expectativa é de ele me fazer pensar além do que já pensei. Vamos ver como nos saímos essa vez, Freud e eu. É grande a dificuldade desse comentário, levando em conta, de um lado, o tamanho da obra e sua complexidade, e de outro, a exiguidade do tempo de que dispõe. Trata-se de um livro, não de um artigo, composto de 10 longas partes e acompanhado por 3 importantes e extensos complementos, eles mesmos divididos em itens. Vamos tomar como ponto de partida as ácidas críticas de Jean Laplanche, retomadas com precisão pelo amigo Paulo Carvalho Ribeiro. O psicanalista francês vê nessa obra de Freud, em certos aspectos, um retrocesso psicanalítico. Muita confusão, contradições, e não hesita em falar de horror, do horror que sente em certos trechos e diante de certas ideias de Freud no texto de 1926. Admite, contudo, que também há partes menos horrorosas. A elas, as horrorosas e as nem tanto, vamos nos endereçar no que segue. Em 1999, apontei a presença de um modelo funcionalista operando na psicanálise, e, em especial, no livro Inibições, Sintoma e Angústia, mas também sua ultrapassagem. Entendemos como funcionalismo uma concepção que enfatiza a capacidade de adaptação e sobrevivência dos seres vivos e a funcionalidade de suas estruturas, processos e condutas. É funcionalista a perspectiva de Freud, tanto para entender a angústia automática, como, ainda mais, o que veio a chamar de angústia sinal. Sempre a partir do que denomina de angústia real. Ambas seriam funcionais do ponto de vista da biologia e da psicologia, exercendo funções adaptativas ao nos prepararem para reagir e lidar com as adversidades, as ameaças, os perigos e o desamparo. Isso está certamente na raiz das críticas e do horror de Laplanche. Mas será que o funcionalismo biologizante ou externalizante, como o chama Paulo Ribeiro, para a teoria da angústia, formulada em 26, é um extravio? Ou é uma das bases metateóricas e epistemológicas do pensamento psicanalítico desde sempre? Na verdade, a teoria estrutural tem uma base profundamente funcionalista, ainda mais evidente, mas já presente em toda a teorização freudiana. Embora comporte o não funcional da condição humana, o mundo das pulsões, o id, e seus excessos, e o supereu, quando se torna excessivamente severo, trazem sempre o disfuncional para a cena. De toda sorte, o funcionalismo predominaria, principalmente encarnado no eu, que tem de lidar realisticamente com o desamparo arcaico, com os conflitos que dele decorrem no mundo interno e com as ameaças, isto é, com as consequências aversivas na realidade externa. Como observa Paulo Ribeiro, Freud esforça-se explicitamente para tirar o eu da posição passiva e subjugada,
e dar-lhe uma certa capacidade soberana de ação funcional. Isso realmente parece um retrocesso em termos do pensamento freudiano, como bem observa Paulo Ribeiro, embora abra um horizonte inesperado para a psicanálise. A isso retornaremos adiante. Há, na condição humana, mesmo em termos estritamente biológicos, alguns desajustes e desequilíbrios que fazem do homem um animal doente, como foi dito pelo Nietzsche. Há excessos e carências, muita impotência e muita insaciabilidade, e uma desproporção básica entre o que se deseja e necessita e o que se pode alcançar. Isso se desdobra em uma série de desproporções na sua vida afetiva, motora e cognitiva. Caberia ao eu ir procurando alguma síntese possível, sempre incompleta e insatisfatória, nesse terreno de desequilíbrios e conflitos, sendo ele, portanto, a encarnação do funcionalismo, ainda que imperfeito e autocontraditório. É no contexto desse funcionalismo complexo, incompleto e contraditório que Freud tem a pretensão de propor uma teoria geral da angústia, fundamentalmente funcionalista. Mas é aqui também que o funcionalismo vai requerer sua ultrapassagem, sendo a angústia, aliás, o índice do que não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará perfeitamente. A teoria geral funcionalista da angústia precisa, assim, ser contemplada com seus limites, muito realçados por Laplanche, mas já iluminados pelo próprio Freud, principalmente no item B do complemento A. O que caracteriza fundamentalmente a angústia, na perspectiva funcionalista, seria tomar como paradigma a angústia dita realista. Há uma ameaça de consequências adversas. Por exemplo, a perda de uma ligação com bons objetos de proteção e proporcionadores de bens necessários para a vida e segurança e o bem-estar. E também a perda de uma parte importante de si na fantasia da castração, etc. Algo já vivido na realidade de uma ameaça externa ou na realidade de uma fantasia. Quando ocorre na atualidade, real ou fantasiada, gera-se uma angústia ligada ao surto, uma angústia automática, que tem a função biológica de deixar o organismo preparado para reações extremas diante da adversidade já presente. Mas, a partir dessa experiência, cria-se a possibilidade da angústia em pequenas doses ser usada como sinal, cuja função é a de evitar a reedição da situação traumática e eventualmente dolorosa. Ou seja, a angústia sinal, mais ainda que a automática, é concebida segundo o modelo funcionalista. É uma angústia a serviço do eu e destinada a uma tarefa adaptativa, a de antever uma situação de perigo, para, a partir desta expectativa, reprimir os movimentos libidinais de forma a inibir certas condutas e, eventualmente, procurar satisfações substitutivas e menos perigosas pela via da formação de sintomas. A equivalência da angústia sinal com a vacina é diversas vezes mencionada, o que reforça a dimensão funcional e adaptativa da angústia.
Isso parte do funcionamento normal, mas as angústias ditas neuróticas vão se caracterizar por um exagero. Haverá uma generalização excessiva na percepção do perigo e, eventualmente, um deslocamento da angústia evocada por uma situação de perigo antevista para algum outro elemento anódino, mas a ela associado. Como sabia Freud, e os neuróticos concordam, o desamparo é uma condição de base universal, seja diante do mundo externo, seja diante das emergências pulsionais no mundo interno. O vulgo, desculpem o baixo calão, diz: quem tem cu tem medo. Mas quando predominam as angústias neuróticas, estende-se o leque dos riscos, das inibições e proliferam as ocorrências sintomáticas. É claro que aí a funcionalidade se perde, mas o modelo funcionalista se mantém até mesmo nesses desvios de funcionalidade. O fundamental nessa concepção funcionalista é que a angústia não é entendida a partir do mundo pulsional em si mesmo, especialmente das pulsões sexuais, a libido, já que as pulsões não teriam em si nada de angustiante, seja quando exercidas, seja quando refreadas, mas fantasiadas. Era o que anteriormente pensava Freud. A angústia seria uma transformação da libido quando o impulso erótico não podia se realizar plenamente em função, por exemplo, da repressão. O angustiante seria o desejo em si mesmo, quando reprimido. Agora, a teoria muda. As defesas são acionadas pela angústia justamente para evitar a situação de perigo. As angústias vêm antes da repressão e se caracterizam como medo de consequências funestas. Chama a atenção o fato de que, nesse texto de 26, pouco espaço foi dado às pulsões de morte e destruição, que terão um lugar imenso no texto de 30, o mal-estar na civilização. Seja pela via do impulso refreado, seja pela via das consequências desastrosas, quando o impulso destrutivo é exercido no mundo externo, seja ainda pela via da internalização da destrutividade, quando a agressividade interditada no mundo externo se aloja no supereu, de toda forma, as pulsões de morte seriam boas candidatas a ocupar um lugar de destaque em uma teoria da angústia. Todavia, no texto de 26, não é isso que acontece. Provavelmente porque o modelo funcionalista ali dominante, proveniente das biologias, não saberia o que fazer com a própria noção de uma pulsão de morte. Isso, contudo, não foi motivo da irritação para Laplanche e companhia, que se concentrou apenas nas tentativas freudianas canhestras de subordinar a sexualidade humana a uma funcionalidade biológica. O que gera a angústia no texto de 26, como se disse, seriam as consequências adversas, perdas, castigos e ameaças decorrentes de condutas ou fantasias eróticas no contexto da situação edipiana, ou, retrospectivamente, em condições anteriores, onde a ameaça é a de um castigo, na forma da separação forçada do bom objeto e perda de seu amor. De toda forma, a angústia é realista, até mesmo as neuróticas, na medida em que são as consequências adversas que caracterizariam o perigo angustiante. É o que deixa Laplanche horrorizado. Nessa medida,
As defesas, sendo que Freud fala especialmente da defesa-repressão, seriam acionadas pela angústia sinal, a que prepara o sujeito para o perigo de forma a, na medida do possível, evitá-lo. Ou seja, a perspectiva funcionalista insiste na racionalidade da angústia, que se torna irracional apenas no caso das angústias neuróticas. Embora, mesmo aí, o paradigma funcionalista da angústia real dê a medida e a chave de compreensão do que saiu dos eixos. Mas não é só a repressão que acaba inserida nesse esquema funcionalista irracional. Como Freud enfatiza no item C do complemento A, em 26 ele está retomando a ideia de defesas em geral, entre as quais a repressão. Em diferentes quadros psicopatológicos, diferentes defesas são acionadas. Nos quadros de histeria, a de conversão e de angústia, principalmente, a repressão é dominante e quase exclusiva. Mas, nos casos de neurose obsessiva, a repressão vem se juntar a diversos outros mecanismos de defesa, como o isolamento. Sabemos que Freud, pela mesma época, estava às voltas com a Verleugnung, no fetichismo e nos quadros de perversão, a recusa, que é uma outra defesa, e mais adiante escreve um texto sobre as clivagens no seio do eu. Nesse mesmo item C do complemento A, Freud levanta a possibilidade de haver uma correspondência entre os mecanismos de defesa dominantes e os adoecimentos psíquicos. Mas o mais interessante é que ele admite, no final desse item, que haja defesas ainda mais precárias, mais arcaicas, antes de ter havido uma separação nítida entre o eu e o id. Diz ele, pode ser que o aparelho psíquico, antes da nítida separação em eu e id, e antes da formação de um supereu, pratique métodos de defesa diferentes dos adotados após atingir esses estágios de organização. Ou seja, seriam defesas realmente arcaicas, anteriores ao eu plenamente constituído, e que provavelmente participam da própria formação egóica. É interessante que Freud fale em aparelho psíquico, se defendendo, ou seja, são defesas que não têm o eu como sede, mas provavelmente o próprio eu como algo a ser defendido. Embora ele não faça essa associação, parece que tais defesas arcaicas, produzidas pelo chamado aparelho psíquico, quando ainda não há um eu funcional, seriam semelhantes ao que Freud chamou, sem nunca esclarecer direito, de repressão primordial ou primária. De toda a sorte, eis o que Freud nos diz, entre aspas. Como expliquei em outro lugar, as repressões com que deparamos no trabalho terapêutico são, na maioria, casos de pós-repressão. Elas pressupõem repressões primordiais, sucedidas anteriormente, que exercem influência sobre a nova situação. Sabe-se ainda muito pouco sobre esse pano de fundo e esses estágios anteriores da repressão. Corre-se o risco de superestimar o papel do supereu na repressão. Por ora, não é possível dizer se a emergência do supereu marca o limite entre a repressão primordial e a pós-repressão. A primeira irrupção de angústia, bastante intensa,
ocorrem de toda maneira antes da diferenciação do supereu. É perfeitamente plausível que fatores quantitativos, como a intensidade muito grande da excitação e a ruptura da proteção contra estímulos, sejam as causas imediatas das repressões primordiais. O que podemos entender daí? Que o tal aparelho psíquico se protege do excesso de excitação com defesas que abrem espaço para a formação do eu e, mais tarde, do supereu. E a elas Freud deu esse nome um tanto inadequado de repressão primordial, e que parece mais algo da ordem por exemplo, de uma cisão constitutiva. Entendemos também que o que aciona tais defesas arcaicas é uma extraordinária intensidade de angústia e das suas principais irrupções. Mas se há diversas defesas, inclusive defesas tão arcaicas que precedem a plena formação do eu, e evidentemente do supereu, haverá também uma angústia apenas? Freud já falava na angústia de castração no contexto da situação edipiana e na angústia de separação e perda do bom objeto, perda de amor e de proteção. Mas todas elas são compreendidas segundo o modelo funcionalista e racional, acima explicitado, o que deixou o professor francês tiririca. Seriam, de toda forma, angústias dessa instância comprometida com a funcionalidade racional, o eu? Mas o que dizer do que veio antes do eu? O que estamos aqui questionando é se haveria diferenças qualitativas de tal monta que inviabilizaria uma teoria geral da angústia. Por exemplo, as angústias mais arcaicas, estas apenas hipotetizadas por Freud, mas exploradas por muitos pós-freudianos a partir de Melanie Klein, funcionariam da mesma forma, e entre elas e as outras haveria apenas diferenças de intensidade? Ou será que, invertendo totalmente o ângulo, essas angústias, elas sim, funcionariam segundo esse modelo, mas não as angústias neuróticas, na histeria e na obsessividade? Isso é, a teoria, a teoria funcionalista da angústia estaria mais adequada ao que diz respeito às angústias arcaicas e a outros mecanismos de defesa igualmente os mais primitivos, mas não seria válida para pensar as angústias neuróticas e a repressão, o que, ao final das contas, dá razão a Laplanche. Na esteira de Freud, e particularmente sua hipótese de defesas que dependem do aparelho psíquico e operam em um tempo anterior à plena formação do eu, vamos encontrar a perspectiva kleiniana, a bioniana, a winnicottiana e a currutiana. São autores que pensam defesas muito primitivas e arcaicas e mesmo a condição em que há apenas um eu tão embrionário que sobrevive na ausência de qualquer defesa, como afirma Winnicott no texto sobre o medo ao colapso. A partir dessa hipótese de Freud, lançada de forma sucinta no final do item C do complemento A de que podem haver defesas anteriores à constituição plena do eu e sua separação do mundo pulsional, vem a questão: quais seriam as angústias e agonias correspondentes? Esse é o plano de vida ou morte, não de prazer e desprazer. Nelas opera o que foi chamado por Michael Egan de senso de catástrofe. Temos aí as angústias explosivas e desintegradoras,
angústias paranoides de aniquilação, decorrente do que Bill chamou de desastre psicológico, deixam o sujeito na iminência da destruição por fragmentação. Daí provém o medo da morte e da loucura, e o medo generalizado de perseguição e de invasão. É uma modalidade do senso de catástrofe, em que a fragilidade egóica se soma um campo superegóico, arcaico e destrutivo. Podemos ter também as agonias impensáveis e os desfalecimentos. São angústias esquizoides, decorrentes dos traumatismos precoces por falta de sustentação básica. E aí nós temos Ferenczi e Winnicott nos ajudando a pensar essa condição. Ou por falta de funções narcisantes bem exercidas. E aí temos Winnicott e Kohut. Aqui se vive a iminência da destruição pela queda, no espaço sem fundo, e as experiências de vazio, tédio, desânimo, por conta de um eu extremamente frágil e desamparado. Trata-se de uma outra modalidade do senso de catástrofe, em que predomina a condição indefesa do eu. Ao lado das experiências de vazio e desfalecimento, também encontramos aí a angústia de abandono e a vergonha, ou medo de vergonha, que decorrem dos problemas de autoimagem e autoestima, característicos da fragilidade do self desvalido e traumatizado. Retomando a ideia de perigo, nos adoecimentos narcísicos e esquizoparanoides, o que vemos são angústias e agonias como verdadeiras angústias do eu, e não apenas no eu. O eu, ainda muito embrionário e pouco diferenciado, tem poucos recursos ou mesmo nenhum para se defender da própria pulsionalidade e dos encontros com o mundo externo. A defesa ficaria a cargo do tal aparelho psíquico, como sugere Freud, ou de uma forma embrionária de eu, como propôs Melanie Klein. A rigor, nos dois casos, não se trata de uma expectativa de perigo a ser evitado, mas de uma cessação de perigo iminente e inevitável, o tal senso de catástrofe, acima assinalado. Nessa medida, estamos muito próximos da situação traumática e da angústia dita automática, o que gera angústias primitivas ou uma agonia cronificada, como do medo ao colapso, descrito por Winnicott, vividas no desamparo pós-traumático. As angústias e agonias do desamparo pós-traumático parecem ser muito mais graves do que podemos pensar a posteriori, mas não poderia ter sido vivido no desamparo original, porque a partir de certo momento já existe aí sim um eu em formação, embora muito incipiente, mas que já pode vislumbrar o não ser. Assim sendo, são de fato o que Freud chamou de angústias do eu, para horror do Laplanche e de Paulo Ribeiro. Um autor contemporâneo as denomina angústias de ser, estou me referindo aqui ao Yoshua Durban, e outro de angústia existencial, estou aqui me referindo ao Chris Mawson. Winnicott, em 1952, já nos dissera: sinto que há uma necessidade urgente de insistirmos na discussão sobre o significado da angústia, quando a causa é a falha na técnica do cuidado infantil, como, por exemplo, as falhas em dar suporte contínuo de vida que cabe à maternidade. A essa falha em sustentação pode-se somar a falha em continência, impedindo que a angústia arcaica, intensa,
possa ser transformada e moderada, o que gera, por sua vez, um incremento dessa angústia de ser ou existencial de que falaram Durban e Mawson. Nessas condições, não se criam os espaços para a plena formação do eu. Vale dizer, não se estabelece o duplo limite entre o dentro e o fora e o limite interno entre consciente e inconsciente, como nos falou André Green. Tratando das angústias em Winnicott e Bion, Goldberg nos diz que a imagem do indivíduo integrado, sofrendo conflito interno, ligado pela situação edípica, dava lugar a uma nova percepção do eu frágil, assombrado por perdas e traumas precoces, ameaçado por angústias de aniquilação, dissolução, apagamento e inexistência, e forçado a recorrer a defesas de fragmentação e dissociação. Já as angústias neuróticas, evidentemente, acontecem no eu, mas dizem respeito à problemática da sexualidade ou, mais amplamente, da pulsionalidade. São as angústias do id, uma realização da experiência do perigo propriamente dito associado à expectativa de emergências pulsionais, libidinais e, convém não esquecer, agressivas. Mas, retomando a ideia de perigo, nos adoecimentos histéricos, fóbicos e obsessivos, precisaríamos descartar o modelo funcionalista e racional e ver na inibição e na formação de sintomas algo que não pode ser compreendido segundo o modelo da angústia real, mas como uma transformação da pulsionalidade, vale dizer, da condição original de desamparo que a pulsionalidade desvela, reedita e potencializa. Aliás, é bom assinalar que no complemento B, Freud faz diversas afirmações que, de certa forma, reconhecem que a pulsionalidade é fonte de angústia em si mesma, e não apenas por suas consequências contingentes. Quando, por exemplo, diz o perigo real a partir de um objeto externo, o neurótico a partir de uma exigência pulsional. Na medida em que essa exigência instintual é uma coisa real, pode-se também admitir um fundamento real para a angústia neurótica. Mas dizer que a exigência pulsional é real e assim dá um fundamento para a angústia neurótica é muito diferente de dizer que ela se torna perigosa por causa das consequências reais que gera no mundo externo. O ataque pulsional é perigoso independentemente de suas consequências no mundo externo e eventuais punições. É perigoso na exata medida em que traz de volta o sujeito ao desamparo original, ultrapassando as capacidades egóicas e ameaçam o equilíbrio entre prazer e desprazer. Continuamos. Aspas para o Freud. Já compreendemos que se parece haver uma relação muito íntima entre angústia e neurose, é porque o eu se defende tanto de um perigo instintual como de um perigo real externo, com a reação de angústia. Mas que, devido a uma imperfeição do aparelho psíquico, essa orientação da atividade defensiva resulta em neurose. O eu, portanto, se defende da exigência instintual ou pulsional porque é perigosa em si mesma e só se confunde com o perigo real porque há uma imperfeição no aparelho psíquico, isto é, há uma falha da sua funcionalidade. Isso não exclui a possibilidade de os perigos se somarem, diz o Freud. Também chegamos à convicção de que, frequentemente,
a exigência institucional se torna um perigo interno apenas porque sua satisfação acarretaria um perigo externo, ou seja, porque esse perigo interno representa um externo. Frequentemente, diz Freud, mas não necessariamente. A pulsionalidade é angustiante em si mesma, independentemente dos perigos reais que acarretam, porque escancara o desamparo. A pulsionalidade é intrinsecamente perigosa, independentemente da ameaça de punição real e fantasiosa, supostamente realista, embora haja de fato uma ameaça superegóica, que é, no fundo, a pulsionalidade destrutiva encapsulada em uma estrutura endopsíquica. Em outras palavras, a angústia neurótica tem como origem o conflito pulsional ele mesmo, que coloca o eu no seu centro, obrigando a fazer o serviço impossível de mediação entre o id, o supereu e a realidade, mas que, devido a uma imperfeição do aparelho psíquico, se desfuncionaliza. Conclusão. As incongruências de Freud em 1926, que fizeram o desespero de Jean Laplanche, nos obrigam e permitem pensar nos adoecimentos não neuróticos, conforme diz o Green, que não eram ainda pensáveis por Freud, embora a teoria estrutural haja aberto um amplo horizonte para pensarmos os sofrimentos que decorrem das alterações do eu e deles diferenciar os sofrimentos neuróticos. As angústias arcaicas parecem caber melhor no esquema funcionalista, pois, como foi antecipado, trazem a questão de vida, da morte, da sobrevivência ou da superação dos perigos no campo do desamparo pós-traumático. Os mecanismos de defesa, nesse contexto, estão subordinados a essa lógica. Esse vai ser o campo dos transtornos e das organizações patológicas diferentes das inibições e, mais ainda, dos sintomas. Transtornos são devidos a malformações egóicas, alterações do eu, e as organizações patológicas, as tentativas do eu remendar-se ou compensar seus defeitos e insuficiências por via de algum sistema resistencial. É esse o caso, por exemplo, do sistema resistencial característico do adoecimento normótico, como diz o Flávio Ferraz. Uma organização patológica que defende o eu da desintegração pela via do esvaziamento emocional. Aproximam-se das inibições por dizerem respeito ao eu, mas são, por assim dizer, seu avesso. De toda forma, não se parecem aos sintomas, por não proporcionarem em si mesmos satisfações substitutivas, ainda que, evidentemente, gerem alguns ganhos secundários. Já as angústias neuróticas dizem respeito ao prazer e ao desprazer, e às ambivalências que trocam continuamente os sinais entre esses afetos. O eu recorre à repressão para evitar o desprazer, tendo como consequência paradoxal as inibições excessivas e despropositadas, desprazerosas ou restritivas do prazer, e a formação de sintomas em que alguma satisfação substitutiva, libidinal ou agressiva pode ser alcançada, apesar dos pesares. De certa forma, Laplanche tinha razão. Inibição, Sintoma e Angústia é um livro cheio de incongruências, de confusão e de equívocos, mas também cheio de brechas e pistas para fecundos desenvolvimentos da psicanálise.
e chego aqui a uma conclusão provisória. O que podemos, por enquanto, supor é que haja uma diferença importante entre as angústias neuróticas e as angústias arcaicas e agonias nos adoecimentos não neuróticos. As primeiras pressupõem um eu relativamente organizado e um supereu igualmente instalado. São deflagradas pelas emergências pulsionais em si mesmas, que colocam a coerência egóica em xeque ao escancarar o desamparo original e deixam o eu em conflito com interdições e prescrições superegóicas. Dizem respeito a prazer e desprazer, e não se confundem com o medo de consequências externas adversas, ou seja, com as chamadas angústias realistas. As segundas, ao contrário, ocorrem antes de o eu haver se formado e organizado, e decorrem de experiências precoces de desamparo pós-traumático e do fortalecimento de um campo de forças superegóicas primitivas. São reações intensas e descontroladas ao senso de catástrofe, seja ele uma experiência já atual, como pensavam Melanie Klein e Bion, seja apenas uma potencialidade de queda e esvaziamento atualizada pelas falhas dos objetos primários, o que resulta nos estados agônicos, como diriam Winnicott e Courte. Dizem respeito à vida e morte nos adoecimentos não neuróticos. Não obstante o ganho clínico que essa distinção possa trazer, para mim, é uma distinção muito importante, e quando eu ouço um caso numa supervisão ou numa sessão de análise, eu sempre penso de que angústia se trata. É conveniente reconhecer que uma angústia neurótica pode evoluir para uma angústia arcaica em situações em que o senso de catástrofe vem à tona, colocando a sobrevivência do eu em questão. Isso ocorre porque as angústias neuróticas sempre encobrem e ocultam um senso de catástrofe que fez parte da história emocional de todos os humanos. Ou seja, para concluir, se o objetivo ao lermos Freud era o de nos pôr a pensar, mais uma vez, Freud não nos decepcionou. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Luiz Cláudio. Assim como Freud não nos decepcionou em ampliar o pensamento, em propor pensamento, o senhor tampouco, né? Suas proposições são inspiradoras e promovem reflexão, né? Obrigada, então, por emprestar os seus pensamentos para que a gente possa questionar os nossos e ampliar os nossos. É interessante que o senhor traz essa perspectiva, né, funcionalista, com ênfase justamente na adaptatividade do sujeito, dos aspectos funcionais, a conversa diz com a angústia, e essa conversão, né, essa diferenciação importante que o senhor faz com relação às angústias ditas neuróticas e as angústias arcaicas, e essa possibilidade, né, de migração da neurótica para a arcaica, enfim, e toda a conversa com o senso de catástrofe. Tem tantos aspectos que 2 horas, uma agora, vai ficar um tempo reduzido. Doutora Marie-France já foi devidamente apresentada, apenas lembrando aos colegas que ingressaram após na sala que contamos com tradução simultânea e que após a fala da doutora Marie, alguns breves comentários de ambos os colegas, abriremos para a nossa conversa. Por favor, ali no ícone da reação, levantem a mão ao término que eu vou chamando para que participem. Por favor, doutora Marie-France, quando a senhora desejar. Gracias. Parto, por supuesto, por agradecer la Bem, invitación a inicio participar, agradecendo o ¿no? convite para Y participar agradecer su e também presencia en un día agradeço a sua sábado. presença num sábado. Me
parece como casi imposible Acho que seja innecesario impossível e decir cómo innecessário impacta dizer releer como impacta inhibición, reler síntoma y inibição, angustia, sintoma e y angústia, sobre todo sobre, siendo el centenario. principalmente sendo o El centenário largo da de este publicação. E texto, então, ao longo 81 desse páginas, texto al de cual ya 81 hizo páginas, referencia mi onde já colega, ¿verdad? as Con páginas às quais já tres se referiu o adendas, nosso además muy colega, complejos, com nos hacen mirar comentários cómo Freud complexos, nos faz ver retoma como algunos de los Freud temas retoma estudiados alguns dos temas anteriormente, estudados ¿no? Es anteriormente. muy logrado, me parece, en el texto, Se cómo consegue no retoma texto la essa formación de retomada da síntomas formação en las de tres sintomas nas grandes três grandes neurosis. neuroses, También hace en que el tenta texto un distinguir intento de também a distinción de la inibição, inhibición, la que finalmente que, por inscribe fim, como síntoma inscreve y como reformula sintoma la e teoría de la reformula também a angustia. teoria da Entonces angústia. sería Então, seria imposible, la verdad, impossível retomar todos los retomar aqui aspectos todos acá, os pero aspectos que además foram hacerlo descritos. jugar Além disso, con los temas de articulá-los com o nuestro título do congreso, próximo que me congresso, parece que que es acho que finalmente é, lo que nos por fim, o convoca que nos y que convoca, es el tema de e la que é o tema angustia, da angústia, nuevamente vacío novamente, y acto. vazio e o Entonces me ato. voy a É por remitir isso que eu vou solo me a deter tomar algunas apenas em alguns perspectivas, ¿no? y pontos teorizaciones cuja que han perspectiva surgido en el colocada em psicoanálisis diálogo com certas contemporáneo teorizações a la surgidas no luz campo da de la psicanálise ampliación del contemporânea, campo à luz da clínico, ampliação ¿no? do y que campo me clínico parecen fructíferas. psicanalítico, que nos parece particularmente fecunda. Voy a dividir Vou mi dividir, então, presentación a en minha tres apresentação em grandes três temas o grandes subtítulos. tópicos ou El primero subtítulos. se llama la A primeira é a angustia, el angústia, a rol del primeira parte, o objeto papel y do la objeto e a destructividad. destrutividade. Por lo general, este Em texto geral, del esse texto, 26 o es do señalado como 26, aquel é en el que apontado Freud como aquele em modifica que su Freud teoría de la modifica angustia. sua teoria da Esta angústia. constituye un tema Trata-se de um recurrente en la tema obra del autor, recorrente em lo que sua da cuenta obra, de la o que complejidad evidencia a que reviste el complexidade que tema assume em, en términos digamos, em teóricos. termos Estamos teóricos. hablando del E tema no solo falamos de la do tema angustia, não apenas da sino que la angústia, mas dificultad del tema da del dificuldade afecto do tema en el do afeto psicoanálisis. na psicanálise. Muy someramente, recordemos De que forma la muito llamada sucinta, temos de primera lembrar que a teoría chamada primeira pulsional, teoria pulsional, acorde con el em principio de consonância com o constancia, princípio de se constância, basaba en la baseava-se observación na de que si observação había un de que impedimento quando a la havia um descarga de la impedimento à excitación descarga da sexual, excitação la sexual, tensión a acumulada tensão daba acumulada origen a la dava angustia. origem à En angústia. las neurosis, Nas la explicación neuroses, a seguía siendo la explicação misma, permanecia aunque a en este mesma, caso embora la nesse barrera para caso la a descarga barreira à fuera la descarga represión fosse a y repressão, esta fuese que fosse desencadenada por desencadeada mecanismos por psíquicos. mecanismos En psíquicos. inhibición, síntoma y Inibição, sintoma e angustia, angústia, ya no se concibe la a angustia como una angústia deixa de ser transformación de la concebida como uma libido, transformação da sino que libido, esta sería ah, una e passa reacción a ser frente entendida a como uma situaciones de reação do peligro, lo psiquismo que diante de termina de situações de afirmar perigo, Freud en la formulação 32 que Freud conferencia reafirma del na 33. 32ª Ahora se Conferência de distingue entonces una 1933. angustia Distingue-se, automática então, de agora uma origen angústia traumático automática de que origem emerge por un traumática, que monto de emergem excitación de quando uma origen quantidade de externo excitação de o origem interna interno que ou excede las externa e que capacidades del excede yo. as capacidades do El eu. modelo O modelo arquetípico arquétipo se encontraría en el trauma del nacimiento, eh, situación de seria peligro encontrado no real que trauma do otorgaría por nascimento, sus situação de condiciones perigo real que biológicas los forneceria, devido componentes às suas condições somáticos de la biológicas, os angustia. componentes Ya somáticos da ahí hay angústia. que preguntarse, Bem, ¿verdad? ¿Qué es lo que posteriormente, genera disso, temos de nos esa perguntar o angustia que produz o essa ese impacto angústia del ou esse nacimiento? impacto do Si es solo un nascimento, temor al se apenas peligro o medo ao despierta un perigo monto de destructividad en traz el pequeño a destrutividade propósito no de un pequeno, no despertar infante, a pulsional muy propósito de intenso. despertar pulsional Posteriormente, frente a intenso. nuevas situaciones Posteriormente, de perante peligro, situações se de produciría perigo, una señal eh, antes
há que um este sobrevenga. sinal Se antes de que passaria então aconteça. de la Passaríamos situación então da automática situação a la de una automática señal para frente a um un sinal peligro, perante um habiendo perigo, vías, havendo abriendo, então, ou vías abrindo, para corrige, enfrentarlo. vias para Las enfrentar. situaciones de As peligro situações de posteriores perigo subsequentes corresponden a momentos correspondem a diferentes diferentes del momentos desarrollo. do Pérdida del desenvolvimento. objeto, Perda de do su amor, objeto, peligro de ou de seu castración, amor, perigo pérdida de del amor castração, del ou super perda yo. do amor do En super-eu. palabras de Freud, As esta palavras do mudanza, Freud, señal de de Freud, angustia essa antes de que mudança, o haya una sinal de angústia, situación antes de que económica ocorra uma situação temida, econômica encierra temida, el pasaje encerra de a la passagem da neoproducción produção involuntaria y involuntária e automática de la angustia automática da a su angústia reproducción para a sua deliberada reprodução como señal de deliberada peligro. como sinal de Cierre de perigo. comillas. Distingue en Fecha el texto la aspas. angustia realista Permanece, que então, uma correspondería angústia a su realista que desarrollo corresponde frente a ao una seu amenaza que es desenvolvimento perante uma considerada ameaça real, y considerada esta real, desencadena e la primera essa teoría vai trazer de a la, primeira perdón, y esta teoria, desencadena la corrige, represión, a aí diferencia de fala lo que da repressão, acontecía en la diferentemente do primera que teoría de la acontecia na angustia, primeira teoria en da la que la angústia, represión onde daba a lugar a la repressão emergencia de dava la lugar angustia. à Cabe emergência ou señalar la ao surgimento da dificultad de angústia. distinguir esta É angustia importante realista falar a frente a diferença entre peligros que el angústia realista sujeto perante vivencia como perigos reales de que la o angustia sujeito neurótica, vê como en que había real una da angústia exageración neurótica, del onde peligro haveria um o una exagero do ampliación del perigo abanico de ou estos. ampliação do Pero más leque allá de disso. esta Mas, além distinción, dessa una distinção, pregunta uma permanece, se la pergunta plantea permanece Freud, ¿no? planteada, Y más pensada pelo allá de las Freud, e além hipótesis das que él hipóteses que ele plantea para traz para resolverle, resolver, sería seria cómo como entender entender que frente que a perante situaciones situações universais, universales, determinados determinados sujeitos sujeitos possam elaborar, elaborar, enquanto que outros permanecem fixados a ela de diferentes formas. Há dois aspectos que trataremos a propósito dessa pergunta. O primeiro tem relação com a consideração da função do objeto nas condições em que favorecem ou prejudicam a tolerância à situação universal de frustração ou de perigo. A vivência vivida por todo ser humano, que pela sua... Temos um microfone aberto, que o torna dependente por um período comprido, que a Freud trata. Então, não é dizer que não considere o objeto, já que esse está presente desde os artigos do 15 de Metapsicologia como um dos 4 componentes da pulsão. E no texto que comentamos hoje, estão aí como perigo as situações de separação da mãe. Mas o que Freud parece não considerar é que o objeto real, isto é, as características e a resposta do objeto primário à demanda da criança incide de forma significativa na constituição do psiquismo e seu desenvolvimento posterior. O perigo proveniente do lado do objeto pode advir de perda ou falta, mas também pode inundar o psiquismo nascente com suas próprias angústias, suas pulsões, seus sentimentos de ódio em relação ao filho, ou com aquilo que é considerado ainda mais nocivo que o ódio, a falta de investimento libidinal da mãe no bebê, como assinalado por Olanier. Tudo isso será prejudicial para o eu. Sabemos que foi Winnicott quem formulou a maneira mais conveniente, convincente a importância do ambiente facilitador. Na seção 8 do texto do ano 26, discutindo o ranking e o trauma do nascimento, Freud afirma: a vida intrauterina, a primeira infância, constitui um contínuo
em medida muito maior do que nos faria supor a marcante censura do ato do nascimento. O objeto mãe psíquico substitui para a criança a situação fetal biológica. Fecho aspas. A partir daí, é possível sustentar a hipótese de um estágio originário em que predomina a vivência de não separação em relação ao objeto primário, um estágio funcional. É o narcisismo primário absoluto, Freud-Grimm, da mônada psíquica de Castoriadis e outros, e esse estágio preservaria por certo tempo o sentimento de omnipotência do ínfans, necessário, claro, segundo Winnicott, que requer que a mãe funcione como objeto de sustentação, respondendo às necessidades da criança. Como continente, que acolhe as projeções do ínfans e desenvolvendo-as transformadas, segundo Bion. E como espelho, Winnicott, dando início à função autorreflexiva própria do futuro sujeito. Bem, quando isso ocorre adequadamente, o encontro pulsão-objeto ou mãe-bebê abre o caminho para que a separação entre dois componentes da díade seja consensuada e tolerada, constituindo a ruptura da mônada primária e dando origem ao narcisismo primário. Esse narcisismo primário é o polo identitário do sujeito em constituição, gerando os limites entre interno e externo, ou estrutura enquadrante do espaço psíquico. A fórmula de Green. Com a ajuda do objeto interno bom, poderão ser criados os objetos e os fenômenos transicionais de Winnicott. Essas conceitualizações permitem afirmar que todo o desenvolvimento do aparelho psíquico é, desde o início, marcado pela resposta do objeto primário à demanda pulsional do bebê, que, por meio de mecanismos que precedem a repressão, são mecanismos de duplo retorno, segundo Freud, que é voltar a própria pessoa e voltando ao contrário. Então, essa resposta ficaria inscrita no psiquismo infantil. É justamente o que inicia a construção do objeto interno. O objeto participaria, então, de processos tão precoces quanto a ligação ou intrincação pulsional, assegurando que ela ocorra sob o predomínio de Eros. Os desenvolvimentos posteriores, representação, fantasia, imaginação, serão favorecidos se isso ocorrer adequadamente. Ou, pelo contrário, não aconteceria assim. Mas nem sempre é assim. Quando o objeto, por excesso, por falta, não cumpre adequadamente essas funções iniciais, o conflito que a pulsão implica para o meu ainda frágil conflito, digamos, tão bem explicado por Freud, soma-se também o conflito com o objeto. Inclusive, a separação e a consequente constituição de um espaço psíquico delimitado e livre para representar e deslocar-se psiquicamente tornam-se dificultadas. Então, produz uma espécie de luta contraditória na qual o psiquismo busca se separar e, ao mesmo tempo, aprisiona o objeto, resultando não apenas em emergência de angústias narcísicas, mas também de dor psíquica.
Não seria essa a distinção que Freud encontra dificuldade em estabelecer e que o leva ao acrescentar ao texto o adendo C sobre angústia, dor e luto? Essa luta não apenas o objeto é atacado, mas também o próprio tecido psíquico do sujeito fica ou sofre danos, porque nesses estágios precoces é objeto narcísico, que implica que separação entre eu e o não eu ainda seja fácil e oscilante. Já não se fala apenas de angústia, mas da ferida narcísica, da qual o eu é lugar de inscrição. Trabalhamos muito, vemos interessante essa luta como a de narcisismo, de vida ou morte de Green, ou aproximações clínicas como um corpo para dois de McDougall. Sabemos o quanto é relevante para o eu a tendência à unificação, partindo de um estado anterior em que predomina a não integração, assim como o sentimento de continuidade do self. Vou pegar um capinho de água. O desejo que leva à busca do objeto ausente para repetir a experiência de satisfação e que descentra o sujeito, Lacan, opõe-se a esse sentimento. A distância espacial e temporal inevitável faz com que o objeto seja, sobretudo, nos primórdios da vida psíquica, um objeto trauma. Segundo Green, para o narcisismo, e é estrutural o narcisismo primário. Então, são as variações do objeto, sua independência, as suas mudanças, as fontes da angústia e do desenvolvimento de fixações e defesas, possibilitando a formação de diferentes estruturas mentais. No anexo A, item C, Freud reintroduz o conceito de defesa e inclui a repressão em seu conjunto, porque já havia descoberto não apenas defesas específicas de cada neurose, mas também aquelas que, quando predominantes, associamos às patologias mais graves. O valor dessa terminologia aumenta se considerarmos a possibilidade de um aprofundamento de nossos estudos venha demonstrar uma estreita correspondência entre formas particulares de defesa e determinadas afecções. Palavra de Freud. E isso dependerá tanto de fatores externos, a adequação do objeto, quanto de fatores internos, a tolerância à frustração de Bion. Porque a experiência de centramento do sujeito é recuperada no encontro com o objeto, ou no reencontro com esse objeto, por meio da experiência de satisfação. Quando isso não é possível, o eu tenderá a retirar os investimentos do objeto e redirecioná-lo para si mesmo. Trata-se do narcisismo positivo sob o predomínio de Eros. Podemos, então, afirmar que quando o eu é ainda muito frágil ou pouco diferenciado, o psiquismo nascente, sem o auxílio do objeto, pode sofrer aquilo que Freud denominou de angústia automática ou traumática, e que outros autores descrevem como angústias de aniquilamento, Klein, terror sem nome, Jung, e agonias primitivas de Winnicott, entre outros. Em angústia sinal mobilizada pelo eu, já faria, então, parte de um psiquismo e de uma tópica mais diferenciados. Sobre a inibição. Bem, segundo ponto que eu volto aqui, então. Dos três temas incluídos no título do texto de Freud, aquele que recebe menos desenvolvimento é a inibição.
Freud, então, a caracteriza como uma diminuição de alguma função do eu. Examina algumas delas e conclui que as inibições são limitações funcionais do eu, que obedecem a diferentes causas mais facilmente identificáveis quando afetam funções especializadas. Ela relaciona ao aumento da heterogeneidade de um órgão ou à tentativa de evitar conflitos com id ou com o supereu. Já inibições mais gerais associa com falta de energia psíquica, que estaria capturada por alguma tarefa particularmente onerosa. Temos de nos perguntar por qual, a propósito do que eu falava anteriormente. E parece interessante revisitar esse tema à luz da clínica atual, sobretudo porque eu considero que esses casos de inibição generalizada guardam relação com a questão do vazio. Retomando o que foi assinalado anteriormente, podemos considerar, então, que quando a experiência com o objeto se torna traumática e coloca em risco o narcisismo do sujeito, este pode proceder ao rompimento do vínculo com o objeto. Mas, além disso, vai, digamos, desinvestir a representação do objeto alucinada, produzindo, digamos, lacunas no inconsciente. A alucinação negativa, em sua vertente desestruturante, é uma defesa limite e, juntamente com outros mecanismos defensivos que costumamos chamar de radicais, como a foraclusão, cisão, rejeita do psiquismo, aquelas representações que evocam algum acontecimento traumático e contra-investindo as bordas da ferida dolorosa e a isola. Isso pode, claro, evitar temporariamente a dor, mas o sujeito permanece vulnerável a qualquer acontecimento que reative os traços traumáticos e possa desencadear a repetição da dor, já que não haverá preparação psíquica para elaborar melhor essa reativação. A angústia sinal falha. Esses processos fazem parte daquilo que Green chamava de clínica do negativo, que dá origem à angústia branca. Há um transtorno dos limites, a representação encontra-se limitada, ou já não consegue cumprir a sua função de formação intermediária entre a pulsão e objeto. A emergência da fantasia e da imaginação torna-se, então, reduzida, comprometendo a criatividade do sujeito e a sua capacidade de elaborar conflitos. Trata-se da clínica do vazio ou do branco, e o seu extremo é a psicose branca, que está no livro A Criança do Excesso. Bem, e parte do psiquismo inibindo, paralisando, inclusive, o pensamento. Estamos, então, em uma zona limítrofe de uma clínica muito grave, onde se abrem as possibilidades das passagens ao ato compulsivo, o violento, descrito por Ballier, ou da tentativa de restituição delirante, justamente que será a psicose. Não deixa de ser significativo o auge dos filmes de zumbis. Não estaríamos falando, então, de morte psíquica? E poderia explicar, claro, que isso esteja cada vez mais presente na nossa clínica contemporânea. Estaremos perante a mortos-vivos? E um último ponto que eu quero trazer é sobre o campo social. Afastamos-nos agora do texto de 1926.
mas não de um aspecto importante da obra de Freud. Bem, ao abordar a angústia e a inibição, nos aproximamos da clínica situada, entre aspas, para além das neuroses, nas quais os processos de desinvestimento dos vínculos e de dessubjetivação assumem predominância. A neurose das que nos trouxe uma visão acabada, Freud não se limitou à exploração da clínica, mas ampliou o seu olhar para a cultura e para os mitos. Em um mal-estar na civilização, define os fatores que, em sua época, incidiam sobre o desencadeamento da neurose. Mas na nossa época não é a deles. Não é a dele. E devemos, portanto, esforçar-nos, pensar de que maneira a nossa realidade influencia as estruturas individuais que encontramos na clínica e o que determinará para gerações futuras. O retraimento da psicanálise para o campo estritamente clínico dificulta esse estudo. Em um artigo de 1972, Green afirma, abre aspas, é verdade que desde Freud a questão das relações entre as estruturas individuais e as estruturas sociais foi abandonada. Tudo deve ser retomado nesse campo em que nossos pontos de referência estão longe de serem precisos, em que as teorias pós-freudianas são de pouca utilidade, fecha aspas. Castoriadis, em 97 e 99, propõe um modelo para pensar o vínculo entre o individual e o social. Para ele, a questão da psique é inseparável do social histórico. O ser humano comporta duas dimensões indissociáveis: a dimensão psíquica e a dimensão social. Entre aspas, inversamente, a psicanálise continua querendo ignorar o papel fundamental da instituição social na socialização dos seres humanos e pretende derivar as instituições e as significações sociais das tendências profundas da psique, o que é claramente um contrassenso, fecha aspas. Tanto o individual quanto o social seriam expressões do que ele denominaria imaginação radical, não apenas infinita, mas, sobretudo, afuncional. No estágio originário do sujeito, que chama de mônada psíquica, não haveria distinção entre o sim e o resto, entre si mesmo e o restante do mundo. Há uma indistinção absoluta, sujeito e objeto e desejo e satisfação coincidem de forma total, coincide no protótipo daquilo que será para sempre o sentido para o sujeito. Quando ocorre uma ruptura da mônada, produz a entrada do outro. Outro com maiúscula, portador dos primeiros significados culturais. Após todas as etapas subsequentes até a socialização, a instituição social totalmente heterogênea, a psique terá como função conferir novos sentidos a ela. Entre aspas, a instituição da sociedade, que é inseparavelmente também imposição à psique de alguma organização que lhe é essencialmente heterogênea, apoia-se sobre o ser da psique.
Fecho aspas. Somente a instituição da sociedade para Castoriadis pode retirar a psique de sua loucura monádica originária, o que implica a fabricação de indivíduos sociais. A socialização dos indivíduos pressupõe que o prazer da representação tenha prevalecido sobre o prazer do órgão, passo necessário para... Por gentileza, Temos nós vamos um pedir que microfone o aberto, por favor. porque os microfones mutados. Muito obrigada. Doutora Marie? Perdón. Entonces, que haya Então, que haja, digamos, um predomínio do prazer de representação e passo necessário para a sublimação. E no ato da palavra, na linguagem, é que reside o essencial da sublimação. Mas a linguagem é uma criação coletiva da humanidade, assim como todas as instituições. O pensamento é histórico. É um pensamento marcado pela cultura de cada época. Por isso, o social histórico deve ser ou constituir uma fonte indispensável de estudo do indivíduo. Então, temos um desafio que não consiste em analisar diretamente o campo econômico e social, mas em refletir sobre como o fato de as instituições sociais, no capitalismo tardio e da pós-modernidade estejam em crise implícita, o que implica também uma crise dos indivíduos que compõem a sociedade. Essa crise parece ser global, porque a instituição social, atualmente, já não possui uma representação imaginária de si mesma, capaz de gerar, antes de tudo, sentido para si própria. Querer-se, sentir-se orgulhosa de sua conformação, de seus rituais, de suas instituições intermediárias, de suas leis ou de algum projeto de futuro. As instituições, desde o Estado até as instituições intermediárias, como a família e as formas de habitação, encontram-se em crise e produzem uma crise identificatória no indivíduo, que já não encontra nelas um sentido para orientar a sua vida. Há progresso tecnológico, o que não é nada incomum, porque as crises sociais nem sempre coincidem temporalmente com crises nos avanços materiais ou tecnológicos. Mas tampouco sabemos para onde esses progressos apontam. Alguns acreditam que proporcionarão maior bem-estar, outros falam da catástrofe, do desemprego e até também do fim da humanidade. Os valores que parecem reger o nosso mundo atual são a acumulação de dinheiro e de poder. A significação social predominante nas últimas décadas tem sido o consumo. Isto é, ganhar dinheiro para consumir. Dinheiro e poder concentrados nas mãos de poucos, cada vez menos. Existe, então, um sentido social compartilhado? Ao contrário, o que parece existir é a atomização. O indivíduo voltou-se para o mundo privado e participa cada vez menos da vida pública ou comunitária. As redes sociais constituem outro aspecto relevante. Sem dúvida alguma, contribuíram para o nosso bem-estar, permitindo trabalhar com maior rapidez, comunicar-nos à distância, possibilitaram as novas fontes de trabalho, etc., trabalhar na pandemia. Mas as redes sociais e a inteligência artificial escapam, em grande medida, ao controle das instituições sociais.
inclusive o controle que as leis e regulamentações impõem aos meios de comunicação mais tradicionais. Os algoritmos determinam modos de pensar, manipulam as comunicações, as informações, as eleições, entre muitos outros aspectos da vida social e, sem dúvida, irão mudar progressivamente a forma de ser social das gerações futuras. Seria mera coincidência o crescimento dos populismos de diferentes matizes e a facilidade que os eleitores transitam, desculpem, de uma para outra, buscando respostas que não chegam, gerando mal-estar e aumentando o vazio de sentido? Como não pensar que a adição a imagens rápidas, sucessivas e constantemente mutáveis modificará a capacidade imaginativa e reflexiva do pensamento humano? Como não pensar que isso, somado à falta de sentido, determinará também, juntamente com a história pessoal, o tipo de indivíduo que vemos atualmente e veremos no futuro na nossa clínica? Teria isso alguma relação com a experiência do vazio? Parece necessário que a psicanálise enfrente essas e outras questões que serão determinantes para o nosso trabalho futuro. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marie-France, pela consistência da sua explanação, e mais do que isso, né, por ampliar os vértices para a nossa discussão agora. É muito interessante essa proposição que a senhora traz, esse diálogo entre a inibição e o vazio, por meio do trabalho do negativo, deixando, né, a angústia sinal como essa falha, uma vez que a gente vai, de alguma forma, ilhando, né, a possibilidade de que o traumático pudesse emergir e a angústia pudesse funcionar. Mas, como disse o Dr. Luiz, não funciona, né? Dr. Luiz, a angústia ela tende a falhar, não funciona. Nesse momento, Dr. Luiz Cláudio e doutora Marie vão fazer breves comentários e eu lembro que podem já começar a erguer as mãos, que na sequência nós convidaríamos para que a conversa comece. Dr. Luiz. Tudo bem. ¿Puedo hablar despacito em português, Marie-France? Posso falar devagarzinho em português para você? Marie-France? ¿Posso? Por supuesto, pero tengo traducción, Luis. Bueno. Eu acho, Marie-France, que quando você traz a questão dos objetos e das eventuais falhas dos objetos, seja por excesso, seja por faltas, você está se aproximando do que eu disse quando falei de situações muito arcaicas, muito precoces, em que o eu não pode se constituir bem, porque não há condições, é preciso que os objetos funcionem bem para que o eu tenha espaço para se organizar, para se constituir e para funcionar, por exemplo, produzindo o sinal de angústia. Nessa medida, quando você recorre a autores que são para mim mais importantes, como Winnicott ou Bion, e outros autores que vêm daí, como o próprio Green, a que você é muito ligada, mas o Green não existiria sem Freud, mas também sem Bion e também sem Winnicott, não é? Então, são autores que absolutamente são necessários para nós pensarmos a clínica contemporânea exatamente por conta dessas falhas que produzem o que eu chamo, a partir do Roussillon, de desamparo pós-traumático. O desamparo original é universal. O desamparo pós-traumático ele já depende de falhas do objeto. E falhas do objeto que criam dificuldades para a constituição do eu. Nessa medida, eu acredito que você também suponha que uma coisa sejam as angústias neuróticas que dependem do sinal de angústia e
essas angústias que o Freud atribui ao aparelho psíquico muito primário, não é? Eu pensaria em termos kleinianos, então tem um eu incipiente que já é capaz de se angustiar, embora não seja capaz de se proteger. Ele não tem defesa, mas já tem a possibilidade de se angustiar. De qualquer maneira, seja um eu incipiente, seja o aparelho psíquico, são angústias muito intensas, muito violentas, que derrubam esse aparelho psíquico e impedem que ele se organize de uma maneira funcional, inclusive, não é? Ele não cria esse. Então, eu acho que tem uma diferença entre a angústia, que é a angústia neurótica, que supõe um eu e um supereu organizados, e essas angústias primitivas, essas angústias arcaicas, que decorrem do desamparo pós-traumático, dessas falhas graves do objeto psíquico. Eu acho que nós estamos completamente de acordo quanto a isso. Quando eu li o seu texto, você me mandou com antecedência, eu falei, puxa, nós estamos realmente passando pelos mesmos autores, levando em conta, afinal de contas, porque também os outros que eu citei, o Hagen, o Mawson, o Durban, são todos autores que ligam-se a Winnicott e a Bion. E leem Freud, não é? Claro, nós somos todos freudianos, mas lemos Freud a partir da clínica contemporânea e da leitura que nós temos desses grandes pensadores da psicanálise antigos e alguns contemporâneos. Então, quanto a isso, gostei muito de te ouvir e sinto que há uma grande convergência entre as nossas perspectivas. A outra parte do seu texto, que é a parte final, sobre a questão social, eu concordo totalmente contigo da importância em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que nós, psicanalistas, ficamos muito embaraçados. A gente reconhece a importância do social, da instituição, das instituições macro e micro, como a família, mas a gente tem uma enorme dificuldade, e eu não sei se ela é de agora apenas, ou se ela vai ser para sempre. Se nós, psicanalistas, estamos preparados, temos formação para pensar essa questão do social e do institucional na constituição subjetiva dos indivíduos ou dos grupos. Então eu concordo contigo da importância disso, mas eu sou talvez um pouco mais pessimista quanto à possibilidade de nós termos alguma coisa interessante a dizer sobre isso. Fico achando que vai nos fazer falta para sempre. Obrigada, Luiz. Marie? Acabei. Sí, voy a ser muy breve por el tiempo, ¿no? Serei breve pelo Muchas gracias, tempo. Luis. Muito obrigada, Efectivamente, creo que Luiz. hay muchos Com puntos toda de certeza, convergencia acho que há entre muitos lo pontos de que hablamos y los convergência entre o autores que que tomamos, falamos ¿verdad? e os Y la autores distinción que de trazemos la e a angustia en los distinção da distintos angústia nos cuadros diferentes clínicos, quadros en clínicos, donde yo creo que no onde eu hay que acredito pensar, que não ¿verdad? teríamos de pensar Solamente en el apenas tema de na si la questão angustia es de se a angústia é realista realista o es pulsional. ou pulsional. Probablemente debemos Provavelmente considerar que en teríamos de todo cuadro considerar que em qualquer clínico quadro están las dos clínico temos as presentes, duas ¿no? presentes, é El verdade? tema E es a questão aqui é efectivamente, uno justamente, diría cómo, y ese es el énfasis que diríamos busqué como, e é a poner en el ênfase que eu quis texto, trazer no ¿verdad? Cómo el texto que eu objeto compartilhei, como o ayudaría objeto al ajudaria sujeto ao naciente sujeito a lidiar nascente con su a pulsión, lidar com a no sua solo con los pulsão, peligros não apenas com reales, os ¿no? perigos Pero reais, también con su mas também pulsión. com a Y sua pulsão. cuando entonces esto no ocurre E así, quando isso não el acontece yo, dessa ¿no? forma, En sus o distintos ego, momentos nos seus va a diferentes tener que momentos, lidiar terá que como con lidar dos campos, com ¿no? dois Es como si tuviera campos, un como se enemigo de tivesse cada um lado. inimigo de En cada un lado. lugar De um la lado, realidad a con el objeto realidade com o haciéndole objeto ruido, fazendo ¿no? Y por aí el otro lado ruído, la e do pulsión outro que lado a pulsão desencadena que entonces desencadeia. una Então, angustia, detona uma probablemente angústia. estamos ahí hablando de Provavelmente, de fato, angustia aí falamos de no angústia solo não intensa, apenas sino a veces muy intensa, mas crónica. também Dicho crônica. eso, estoy de acuerdo contigo en Dito la isso, eu tremenda concordo com dificultad você na de lo dificuldade social. enorme do social. Pero
Mas hay un modelo, temos ¿no? um modelo Maravilloso en ese maravilhoso sentido en nesse Freud, sentido em en el Freud, sentido no de hacer un sentido de intento fazer uma que creo tentativa que eu extremadamente acredito difícil y cada vez que lo es seja muito más difícil e en la cada vez mais medida en que difícil na cada vez hay medida más em que cada escritos, vez ¿no? mais Ayer há un mais paciente me escritos. Ontem un paciente paciente que quiere falou ser para mim, escritor, ele quer de ¿no? fato esse paciente ser Y se siente escritor. muy E ele creativo, se es sente joven, me muito decía que criativo, bueno, ele é um jovem, e debe haber falava sido que en la deve ter época de Da sido na Vinci, época porque de Da estaba todo Vinci, por onde descubrir, tudo ¿no? estava por Bueno, ser esa era su descoberta. fantasía. Descoberto. Era a sua Probablemente en la fantasia, claro, época de Freud provavelmente ya na había época de mucho Freud já escrito, havia, pero en la havia nuestra muitos mucho más escritos, aún. muitos Pero textos, lo mas na nossa, ainda destacable que mais, está mas o en él destacável es el aqui hecho de nele é o haberse fato no solo dele não reducido, apenas ter ¿no? a lo que reduzido veía en la clínica, o que sino se de haber reduzido ao que ele buscado via na una clínica, mas vía também de ele diálogo buscar diálogo, uma via con de otros diálogo com outros aspectos que com tienen que outros ver aspectos con que têm lo a ver com biológico por o una parte, biológico, de um pero por lado, otro lado mas, con por el outro campo lado, com o campo histórico-social, ¿no? histórico-social. Porque todo ello Porque es tudo isso parte de lo que faz parte configura do que nuestra configura individualidad. a nossa Y la causalidad individualidade e a psíquica causalidade está psíquica determinada por é esos dos determinada elementos. por Lo esses dois biológico que no elementos. O podríamos negar biológico, que y nós não también el poderíamos campo de negar, lo mas também o que histórico-social. tem a ver com o Muchas gracias. histórico-social. Muito obrigada. Obrigada, Marie. Nós temos uma pergunta que foi enviada pelo chat, na sequência o Mauro. A pergunta que veio pelo chat é endereçada ao Dr. Luiz. Por favor, Marie, se puder entrar na conversa, será ótimo de ouvir também. A pergunta que a Kátia Pio faz é: se as angústias neuróticas têm origem antes do eu, elas podem ser superadas no processo analítico? Como isso se dá? Preferem responder ou se ouvimos a pergunta do Mauro e Não, condensamos? você poderia repetir, Aline, exatamente a Claro, pergunta? claro. Fala um pouco mais perto do microfone, que eu não estou te ouvindo muito bem. A construção que a Kátia faz é: se as angústias não neuróticas têm origem antes do eu, elas podem ser superadas no processo analítico? Como isso se dá? Sim, claro que eu acho que elas podem ser superadas, mas eu tenho a impressão que elas exigem transformações na nossa técnica e transformações no nosso enquadre. Afinal de contas, toda a tradição ferenciana, winnicottiana, vai na direção de criar condições para que exatamente essas angústias possam encontrar no analista e na situação analisante alguma coisa muito fundamental na constituição psíquica. Não se trata apenas, a rigor, né, nesses casos, de fazer o trabalho de análise, que é um trabalho de desenlace, é um trabalho de emancipação, mas é um trabalho de constituição psíquica. Eu acho que é preciso que o analista, trabalhando nessas situações, se prepare para lidar com a necessidade dele participar da constituição psíquica do sujeito e ajudá-lo a se organizar psiquicamente, e não apenas destravar, digamos, aspectos, digamos, que foram reprimidos, lidar com o retorno o retorno do reprimido, enfim, com essas questões. Eu acho que muda um pouco o objetivo do trabalho analítico, terapêutico analítico, porque você tem uma necessidade de criar condições que são condições de confiança, de absoluta confiabilidade do objeto e da situação, para que nessa situação analisante, em primeiro lugar, alguma coisa de constituição psíquica aconteça. E isso daí é aquilo que vai exigir, por exemplo, um trabalho na regressão terapêutica, um trabalho que encontra o sujeito, digamos assim, de calças curtas ou de fraldas sujas, porque ele vai precisar ser tomado exatamente num momento de muita precariedade.
onde ele vai precisar excessivamente de poder encontrar na situação analítica essa confiabilidade absoluta. Então, a clínica da confiança, a clínica da sustentabilidade, a clínica do holding e da continência vai prevalecer sobre a clínica da interpelação, do questionamento e, digamos, da problematização do sujeito. São momentos diferentes, mas eu acho que sim. Eu acredito e confio que, embora seja difícil, não seja uma coisa que esteja completamente alheia às nossas pequenas capacidades. Eu sempre penso nas nossas capacidades terapêuticas e analíticas como muito limitadas, mas apesar disso, eu acho que vale a pena apostar na possibilidade de trabalhar essas angústias arcaicas. Doutora Marie, algum complemento? Sí, me gustaría decir algunas cosas. Probablemente Gostaria la de dizer ampliación que de la clínica provavelmente a nos ha ido ampliação da clínica permitiendo, nos ¿verdad? permitiu Imaginar, creo, imaginar modos modos, de formas lidiar de con algo lidar que com sobre todo en alguma el questão, primer periodo de la principalmente no obra primeiro freudiana, período da obra no estaba en freudiana, el não psicoanálisis, estava na ¿no? Había en psicanálise. ese momento, Nesse independiente de lo que uno momento, piense de los casos de independentemente do que Freud, possamos pero pensar había nos una casos de Freud, clínica con mas havia una uma clínica tópica, sea com cual sea, uma bien tópica, conformada. um Y tópico bem con los conformado. autores E com os post-freudianos, donde autores se abre y nos pós-freudianos, abrimos onde a nos abrimos a un para funcionamiento psíquico funcionamento psíquico distinto, lo que diferente, obliga, a mi o que parecer, obriga, al segundo eu, analista o a analista aprender a nuevas aprender lenguas, novas porque línguas, en verdad, porque, na ¿no? verdade, Cuando uno está quando con você pacientes está más com o graves, paciente, um paciente mais con grave, una com estructura uma más estrutura mais compleja y con un complexa trastorno e del com um transtorno de pensamiento, no estoy pensamento, hablando del ou do pensamento, pensamiento solo não estou falando psicótico, sino apenas que con do los pensamento trastornos psicótico, del mas com o pensamiento transtorno do límite, pensamento hay que limite. darse el tiempo Temos de que aprender el idioma ter de um ese tempo para aprender o paciente idioma para desse poder paciente, para ir poder creando uno ir mismo un criando um sentido sentido de aquello que daquilo pudiera que ayudar pudesse al paciente ajudar o con paciente algo que él no ha podido com hacer, que es uma crear questão que sentido a não conseguiu partir fazer, de que é sus criar sentido a experiencias, partir muchas de suas veces muy experiências, por traumáticas. vezes muito Primero es eso, traumáticas. es Primeiramente é aprender a isso, escuchar aprender a y escutar lograr e crear un criar diálogo um con ese diálogo com paciente esse que es muy paciente, particular. que é Lo muito segundo es particular. que me parece A que segunda questão predomina é que muchas acredito veces que, por la vezes, función predomina a no tanto de função, interpretar nem tanto de contenidos, interpretar sino que va conteúdos, a predominar mas muchas veces la función de continente en el entendido que predominância da en função este tipo de continente, que pacientes, entendendo en que nesse muchas tipo de oportunidades pacientes, hay em una muitas dificultad oportunidades, há evidente uma en los límites. dificuldade Se em relação pierden aos a cada limites. momento y hay Eles se que perdem a cada momento tender, e ¿verdad? Ayudarle temos que a crear ajudar continente a para lo criar cual vamos a continente hacer para algo isso. como Então, muy vamos fazer centrado, coisas ¿verdad? Es lo que proponía muito Bion centradas. también, O en que ser un propunha modelo, Bion ser um así como puede modelo, então, é existir bem como la pode función existir a função alfa, ¿verdad? Para alfa devolver para algo que sea devolver alguma questão introyectado, que seja introyectable de otra introjetado ou manera por el introjetável de paciente, alguma forma podemos pelo ser un paciente. modelo, Podemos ¿no? ser, de Para fato, um la modelo introyección para a de un introjeção continente de um psíquico. continente psíquico. Eso me parece Isso eu importante y a acredito que seja propósito de estos importante. temas, E, creo justamente que nos falando tenemos que nisso, abrir a la considero que temos posibilidad de de la abrirmos a modificación possibilidade del da encuadre que modificação le do permitan a enquadre, que determinado permita a paciente, determinados ¿no? pacientes Adquirir
adquirir uma capacidade de representação melhor para ele. Porque nem todo paciente tolera bem o divã, e, independentemente da frequência das sessões, pode ser que precise da percepção do analista para favorecer a representação e os mecanismos de introjeção. Era isso. Obrigada, Maria. Colegas, nós temos uma situação que é a seguinte: temos previsto mais 14 minutos de atividade e temos Mauro, Pedro e Josefina inscritos. Tudo que eu consigo pensar ainda bem que teremos o Chile em setembro para que a gente possa discutindo a quantidade, né, de assuntos e aspectos interessantes que hoje surgiram. Vou pedir que Mauro, Pedro e Josefina, por favor, tragam suas questões. Luiz e Marie, eles podem trazer as questões junto ou não? Cada um em separado? Preferem que perguntem e vocês respondem? Ou os três podem trazer as suas questões? Bueno, quizá ellos mismos puedan ver si sus Talvez preguntas eles guardan mesmos podem ver relación se as suas perguntas têm formularlas relação juntas. umas com outras e Não? podem formulá-las Ahí juntas. vemos, ¿te parece? Vemos, Tá então. bem, Podem então. começar, Por favor, então. Mauro. Mauro. Bem rápido. Tem alguma situação na Terra, no planeta, em que o objeto não falhe? Não, o objeto sempre vai falhar. Do meu ponto de vista, a questão é a intensidade, a cronicidade. Ou seja, eu acho que objetos falharem faz parte do nosso processo de amadurecimento. Objetos precisam falhar, e aliás não precisamos orientá-lo para falhar, falhamos naturalmente, espontaneamente. A questão, Mauro, é a gravidade dessa falha, a cronicidade dessa falha, a intensidade dessa falha. Eu acho que há falhas que se tornam traumatizantes, produzem o desamparo pós-traumático, enquanto que outras falhas, como diz o próprio Winnicott, fazem parte do nosso encontro com a realidade. A gente vai encontrando a realidade em doses homeopáticas. Então, as pequenas falhas que acontecem espontaneamente são absolutamente necessárias e inevitáveis. Mas tem uma diferença de qualidade, intensidade e cronicidade. Marie? No, tengo poco que agregar. Tenho pouco para Efectivamente, no solo el adicionar. Com objeto siempre certeza, não. falla. O Qué bueno objeto que falle, pode falhar, ¿no? claro. Que bom Porque que isso un aconteça, objeto que no porque um falle objeto que nunca, nunca falha, probablemente también com lleve a certeza dificultades possa levar a serias, sérias ¿no? En términos dificuldades de em termos de idealización y de idealização una e dificultad en la de uma separación dificuldade na muy separação significativa. muito Entonces, significativa. un buen Então, um objeto bom no es un objeto objeto não que é um esté objeto que sempre sempre disponible y esteja satisfaciendo como todo. nem También disponível, tiene que nem ser satisfazendo un tudo. objeto Ele que tem que ser um consciente o objeto que, consciente ou inconscientemente vaya inconscientemente, ingresando possa una cierta proporción de entrar uma frustración para ayudar proporção de al frustração para sujeto en ajudar una o cosa que él sujeito también numa desea. Me questão refiero que al ele também niño. El deseja. Eu niño me refiro también à desea criança. A criança crecer. também deseja No crescer. solo Não añora la apenas fusión, también desea tem, crecer. Pero evidentemente, cuando hablamos de ele quer fallas crescer. del E quando objeto, falamos de estamos falha do hablando objeto, de falamos irrupciones de del irrupções objeto do por falta o objeto por por falta exceso ou por que producen excesso una que vão dificultad, produzir uma ¿no? Que el niño no puede dificuldade tolerar y que a produce criança não una pode tolerar e desorganización provoca uma y muy desorganização e habitualmente produce habitualmente el inicio provoca ou de produz una o início de destructividad uma que se va a destruição volcar que vai hacia el objeto, pero también justamente hacia el dirigida para o aparato objeto, mismo. mas para o mesmo aparelho psíquico. Obrigada. Pedro? Pedro? Bom, eu queria agradecer a Marie-France e ao Luiz Cláudio. Eu vou fazer um comentário breve, eu tinha perguntas, mas eu vou fazer um comentário breve, que é, quando a gente estava pensando o tema do congresso, né, e como a gente apresentaria, digamos assim, uma nova oportunidade de ler esse texto, a gente justamente colocou a angústia em primeiro plano, né? Se tornou angústia, vazio e ato. E eu fiquei muito satisfeito de poder ter
né, digamos, discussão sobre a natureza da angústia, que discrimina, digamos assim, coisas que vão ganhar uma fenomenologia tão importante, né, assim, na clínica atual, e que hoje se tornaram muito mais claras para ser pensado. Então, eu vou agradecer vocês por ter vindo muito em sintonia com a proposta. Obrigada, Pedro. Gracias. Josefina? Seu microfone ainda Muchas gracias por la Obrigada exposición. pela exposição. No es una pregunta, es un Não comentario. tenho uma pergunta, Justamente também cómo tenho se um prepara el comentário. Como se analista prepara para o poder analista para realmente poder abordar esas ansiedades tratar primarias, esas ansiedades que el bebé nos ansiedades muestra desde que primárias nace, que vemos que no son bebê aquellas que desde que ele retornan en los nasce, que momentos são más aquelas graves, que voltam cuando nos afronta momentos una mais graves, situación quando social enfrentam uma que situação los social desvalida más que os todavía a la deixa altura de cómo ha sido mais su desvalidos origen em psíquico, relação a lo como vuelve a foi traer. a sua Esa origem ansiedad de psíquica, licuefacción, por a ejemplo, esas necessidade ansiedades de catastróficas liquefação, que essas no nos ansiedades abandonan y que catastróficas que estamos não nos abandonam en situación muchas e que veces estamos em situações con el paciente y com en o el trabajo paciente e analítico, no trabalho cómo analítico, acercarnos, como cómo nuestro cuerpo aproximarmos se com os nossos, dispone de una como o nosso determinada corpo manera, se no la dispõe de interpretación alguma de la determinada palabra forma, não a solamente. Entonces interpretação quería apenas da agregar este palavra. aspecto Eu que es queria trazer esse fundamental hoy aspecto que día é en las fundamental consultas hoje nas clínicas que consultas recibimos. clínicas Y que en nós el trabajo nuestro recebemos en e lo no social. trabalho também Eso na quería parte decir. social. Obrigada. Muchas gracias. Obrigada, Josefina. Luiz, Graças. Marie, comentários? Algo a dizer? Nós temos ainda 7 minutos. Se houver alguma última pergunta também, fiquem à vontade, por favor. O tempo vai se encerrando. Não sejamos obsessivos, Aline. Ou Muchas seja, gracias. Quería, faltam 7 minutos, mas a gente muchas pode terminar gracias, antes se quiser. Josefina. Não precisamos, doutor Luiz, nós temos, na verdade, agradecimentos muitos. Eu tenho a tarefa de repassar os agradecimentos e o convite da Lili, presidente da FEPAL, e também do doutor Renato Lucas, diretor científico. E a ideia que o Renato transmitiu no chat, que é importante de dizer, que essa manhã nos permitiu uma conversa entre metateoria e clínica, e mais do que isso, né? A ideia é que a gente possa, como já foi dito, seguir no Congresso discutindo essa conversa entre vértices, né, que passam pelo intersubjetivo, transsubjetivo, que certamente vai seguir ocorrendo. Eu vou ficando angustiada, doutor Luiz, o tal do princípio da realidade me invade e eu vou ficando preocupada com a tarefa que eu tenho de ser mais precisa com o tempo. Mas a Lili gostaria de falar. Por gentileza, Lili. Sí, quería agradecer a los Claro, quero expositores agradecer el aos nivel de la palestrantes e o exposición, ¿no? nível da Tan exposição profundo tão y tan profunda atingente al tema del e que Congreso. tenha Y también tão agradecer a próxima ao los tema do organizadores de este Congresso, webinar por agradecer haber aos elegido organizadores a também do profesionales webinar tan por destacados. ter Bueno, y escolhido los invito profissionais también tão a que nos veamos en destacados e Santiago os de Chile convido para para que nos seguir vejamos em pensando y Santiago do discutiendo Chile sobre para estos interesantes continuarmos temas. pensando Muchas e gracias a discutindo todos. sobre esses interessantes temas. Muchas Obrigada a gracias. todas. Obrigada. Gostaria de dizer a vocês, Marie e Luiz, como disse o Pedro, né, que esse webinar foi muitíssimo pensado e vocês superaram as expectativas, porque nos trouxeram textos consistentes, profundos, que se propuseram a ampliar o pensamento e, de fato, nós saímos daqui mais enriquecidos. Sem dúvida nenhuma, bom, Edgar Morin faleceu ontem, né, o pai da complexidade. Essa é uma manhã que coloca a luz sobre a ideia da pluralidade, da sustentação de vértices, da transformação ao mesmo tempo que das invariâncias. Que bom ter podido contar com vocês e com 100 colegas que estiveram conosco na manhã de hoje, uma manhã de sábado, que reforça a ideia como o Congresso Angústia, Vazio e Ato nos traz um tema que é primoroso e ainda absolutamente que requer e convoca discussão. Muito obrigada a todos. Por favor, Marie e Luiz, comentários e palavra com vocês. Muchas gracias. Dizer, agradeço. Eu apenas agradeço muito o convite, agradeço muito a presença de todos, agradeço muito a nossa conversa hoje pela manhã e convido a todos a seguir o fim de semana sem trabalhar. Obrigada. Vamos nos comprometer a seguir a sua recomendação.
Eu também que Enorme agradeço esforço. Muchas gracias a aqui. todos. Obrigada a Efectivamente, todos. Com sabemos que certeza, esto sabemos acorta el fin de que semana, isso vai pero encurtar o nosso también final da de la semana, mas oportunidad de também un nos dá a encuentro oportunidade antes de de que que nos tenhamos um recibamos encontro acá en antes Santiago, lo que va a do ser nosso muy congresso. agradable, E nós vamos ¿no? Muchas recebê-los gracias a aqui todos com los muito que prazer. Obrigada participaron a todos os que en el participaram webinar, no en su webinário, organización, na que sua fue también organização, muy que foi agradable. muito, muito agradável. Gracias. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Sofia, por nos ajudar na organização e a tradutora, é claro, pela competência do trabalho. Muito obrigada a todos e bom resto de final de semana. Bom final de semana. Um abraço, até Santiago. Tchau, tchau. Nos vemos.